A minha história com a ECA começa bem antes, quando eu fui para a Espanha em 1959, fiquei lá um ano estudando, voltei de lá com a cabeça carregada de teatro. O teatro estava estourando na minha cabeça. E eu fiquei sabendo nesse meu regresso que a Escola de Arte Dramática, a EAD, estava abrindo um curso de dramaturgia e crítica, cujo primeiro ano ia ser em 1961. Eu estava, portanto, voltando na hora certa. Aí me inscrevi no curso, fiz 2 anos de dramaturgia e crítica na EAD, no tempo da EAD na Avenida Tiradentes. Depois, por minha conta, fiquei mais um ano lá, sem matrícula nem nada, porque eu queria ter mais aulas com Anatol Rosenfeld, que naquele tempo era nosso professor. Fiquei até, portanto, 63. Quando foi 64, o Sábato Magaldi, que era professor da EAD, tinha que sair, tinha que deixar o trabalho lá. E me indicou para substituí-lo, para dar a história do teatro brasileiro. Portanto, em 64, eu comecei a dar o ano fatídico, eu comecei a dar aulas de história do teatro brasileiro na EAD. Escola particular ainda, escola do Alfredo Mesquita. A gente não ganhava, os professores não ganhavam salário nenhum, a gente trabalhava porque a gente achava bom trabalhar lá e trabalhar com teatro. Mas em 1966 ocorreu a fundação da Escola de Comunicações e Artes, já no império do Gami Silva. E o Alfredo, que tinha suas relações de família com esse povo, Alfredo Mesquita conseguiu que a escola, as coisas já estavam muito difíceis para manter a Escola de Arte Dramática como uma entidade particular, portanto sustentada por ele. Então ele conseguiu, junto ao Gami Silva, que a escola que a EAD fosse admitida ou absorvida pela ECA, como parte do departamento de teatro, só que não universitária, não nível universitário, mas um nível de escola técnica, um nível médio. Foi assim que a EAD entrou para a ECA e eu entrei junto. Nós, os professores de teatro da EAD, entramos juntos dentro da EAD e dentro da ECA, mas ainda só EAD. Foi só adiante, por volta de 69, 70, por aí, que eu fui convidada a participar do departamento de teatro aí da ECA, da própria ECA, da Escola de Comunicações. E assim começou a minha carreira de professora. Lá na ECA, eu não dei mais história do teatro. Aí eu passei a trabalhar efetivamente com dramaturgia. Bom, então, por volta do começo da década de 70 que eu começo a trabalhar na ECA, no departamento de teatro, dando dramaturgia, já aí trabalhando na minha especialidade. Eu tinha já estreado no teatro profissional em 1965, com O Crime da Cabra, tinha ganho um prêmio Mulher, então já estava com o pé não na tábua, mas no palco. E fui tocando a minha vida na Escola de Comunicações, quer dizer, no departamento de teatro, fui prosseguindo, mas sem deixar a EAD. Na EAD eu trabalhava à noite, a EAD só funcionava à noite, como ainda é, e durante o dia eu trabalhava na ECA. Nessa ocasião, claro, nós já estávamos no período de exceção, no período da ditadura, já estávamos sob o controle das juntas militares todas, e aí começou um período de muita comoção, de muita agitação no meio estudantil e, naturalmente, também entre os estudantes da ECA e da EAD. E começaram a pintar uma série de problemas. Houve, em 1973, a morte do Alexandre Vanucchi Leme, que foi uma grande comoção. Em 73, os alunos se rebelaram, fizeram greves e tudo isso, e todos os movimentos consequentes, a morte do Herzog também, que era também estudante da ECA, né? E o Vanucchi não era da ECA, mas o Herzog sim.
E tudo isso foi criando um clima muito agitado, como a gente sabe, entre os estudantes e para nós, professores, evidentemente, também. Nós também participávamos. E aí, em 1974, eu fui escolhida diretora da Escola de Arte Dramática. E aí começou o meu calvário, porque o diretor da ECA, nesse momento, era Manuel Nunes Dias, que era uma pessoa que todos nós sabíamos que tinha excelentes relações com o governo militar e estava naturalmente encarregado de manter o que se chamava, nessa altura, a ordem entre os estudantes, entre os professores e tal. Como eu estava na direção da EAD, a EAD também estava em pé de guerra, acompanhando os movimentos estudantis da época, eu tinha que prestar contas, porque a EAD é subordinada à ECA, naturalmente. Então, eu tinha que prestar contas de cada um dos problemas que surgia na EAD, relativo à disciplina dos alunos, relativo aos movimentos de protesto desses alunos. Nós tivemos na EAD, claramente, um aluno, pelo menos um aluno infiltrado, que nós imediatamente, pela disciplina, pela roupinha arrumada, pelo jeitinho formal que ele tinha, nós imediatamente o identificamos como um infiltrado. Ele não era absolutamente um aluno como os demais. Os meus alunos, os colegas, todos vieram e disseram: olha, professora, cuidado, o carinha está assistindo às suas aulas, às nossas aulas aqui, vamos ter cuidado com o que sai aqui. E, claro, tudo isso criou um clima de muita repressão, de muita opressão, e nós nos sentimos, foram 2 anos muito difíceis para mim, entre 74 e 76, do tempo da minha direção na Escola de Arte Dramática, tempo que me marcou muito dentro do complexo, dentro do grupo da Escola de Comunicações. Depois da passagem do Nunes, nós tivemos ainda dentro da ditadura, nós já tivemos diretores mais conversáveis, como eu tenho muito boas lembranças do Dr. Antônio Ferri, Guimarães Ferri, foi um diretor com quem se podia falar, com quem se podia trocar ideias a respeito de todas as dificuldades que a gente tinha nos postos de professor, de orientador, às vezes, diretor, substituto e tal. E foi outra coisa muito valiosa, foi esse bom contato que nós tivemos com o Ferri. Nos anos que mediaram entre a minha entrada na EAD e depois a continuação do trabalho, porque a uma certa altura eu também me aposentei da EAD e fiquei unicamente na ECA. Essas datas eu não tenho aqui, mas é fácil depois descobrir e identificar. Mas a gente passou por 3 edifícios diferentes, o departamento de teatro, né? E claro, nós precisávamos de um teatro. E o Clóvis Garcia, que naquela época dizia uma coisa muito engraçada, que não existe escola de equitação sem cavalos, né? Então não era possível a gente ter um departamento de teatro sem teatro. No entanto, nós ficamos muitos e muitos anos lutando para fazer os nossos ensaios e os nossos espetáculos em ambientes absolutamente adaptados, absolutamente improvisados. Na primeira fase que eu trabalhei na ECA, nós estávamos sediados num barracão pequeno, que ficava ao lado do que era então a veterinária. Ficamos alguns anos lá, a gente se adaptava, tinha uma espécie de arena onde a gente tentava fazer os espetáculos. Depois passamos para um pavilhão maior, para um edifício maior, que era tomado como se fosse o edifício definitivo do departamento de teatro, mas a gente continuava se ressentindo da falta de teatro. Nós não tínhamos um teatro. Nós tínhamos uma sala grande, que nós chamávamos de sala preta, porque ela era pintada de preto, exatamente porque aí se podia usar a iluminação e tal, e era ali que nós fazíamos os nossos espetáculos. Por ali passaram muitos alunos, muitos estudantes que hoje em dia são profissionais do teatro, do cinema, da televisão, e muitos desses alunos, a gente lembra, passaram por mim. Nós fizemos 2 excursões grandes
nesses 2 períodos de trabalho meu na EAD-ECA. Um deles foi para Manizales, na Colômbia, onde nós participamos de um festival, e o que se levou para o festival, para a apresentação, foi uma peça minha, chamada Pedro Pedreiro, com direção do Silnei Siqueira. Teresa Guiar, que era nossa colega, também levou um espetáculo que era Ratos no Muro, da Hilda Ilst. E, enfim, foi uma viagem muito interessante, onde a gente participou, a nossa vida comum ali nos ambientes de Manizales, no teatro, tudo isso são sempre lembrados com muita saudade pelo pessoal que participou dessa viagem. A segunda boa viagem, grande viagem que nós fizemos também para levar espetáculos da ECA fora, foi num outro festival em Palermo, na Sicília, onde a gente levou Vitor ou As Crianças no Poder, do Roger Litrac. A direção era do Celso Nunes, e eu me lembro também com muita saudade do grupo que nós formávamos naquela ocasião. Estavam lá o Paulo Betti e a Eliane Jardini, que não eram ainda casados, depois por um namoro começado na EAD, na EAD e na ECA, eles vieram a se casar. E, enfim, em 82, eu defendi o doutoramento direto, que era um direito que nos era dado por uma iniciativa do Miroel Silveira. Foi o Miroel que inventou essa moda, claro, isso é permitido em lei, mas isso nunca tinha sido levado a efeito. E o Miroel defendeu esse direito que nós tínhamos. Claro, tinha que ser precedido por um estudo do nosso currículo, das coisas que nós já tínhamos feito, tudo tinha que ser muito bem documentado para que nós tivéssemos esse direito. Mas a primeira pessoa a levantar essa bandeira foi o Miroel. Eu lembro que eu tive que juntar os documentos que me pediam para poder ter esse direito, e o diretor da ECA, na ocasião, que era o professor Penhuela, era teoricamente, doutrinariamente, contra esse direito. Quer dizer, ele era contra a lei, mas ele se manifestava contra essa lei, ele achava que essa regulamentação não era justa. Mas eu acabei ganhando e consegui, então, defender a tese de doutoramento direto, que foi em 82. Eu apresentei uma peça de teatro, que depois foi montada pela própria ECA, e apresentei também uma espécie de autocrítica. Eu fiz uma relação de todas as peças e os trabalhos que eu tinha feito em teatro até então, fazendo a minha própria crítica, estudando cada um deles e dizendo onde eu tinha errado, onde eu achava que tinha errado e onde eu achava que tinha acertado, né? É o País do Sol, essa peça que foi apresentada nessa minha defesa de tese, foi o País do Sol. Depois a peça foi montada com direção do Vendramini, professor Vendramini. E, enfim, essa é a minha vida, até que eu me aposentei da EAD, depois me aposentei antes da aposentadoria compulsória. Eu não quis esperar a compulsória de 70 anos, porque eu achei que eu ia ficar muito deprimida. Eu pensei, puxa, vai ser uma coisa triste assim. Você está fora e você tem 70 anos, ou seja, você é considerada velha. E eu não esperei, eu fiz isso antes dos 70 anos, eu tenho a impressão que eu tinha 67, por aí, 66, eu falei, não, deixa eu sair antes, que assim eu não tenho essa sensação que o Miroel Silveira teve. O Miroel me dizia, a gente tem a sensação de que a gente foi jogado pela janela. Enfim, a escola ainda é uma coisa importante para mim, ainda é a minha escola.